O marketing B2B nunca é sobre venda. Qual é a incerteza que você pratica todos os dias na sua vida? Para o projeto ser bom e se desenvolver, a gente precisa de relações de longo prazo. Porque as pessoas entenderam que o lixo tem valor. Como é que eu injeto dinheiro e não necessariamente vai ser para reconhecimento de marca. A maneira com que a gente usa ele que pode fazer ele se tornar um vilão. Legal. Não ele por si. Convidada de hoje, para mim, é uma honra, uma empresa enorme, que tem muita história aqui no Brasil. Ela é uma pessoa que tem muita responsabilidade dentro da empresa. Hoje a gente vai ter mais uma aula de marketing aqui. O nosso nível está subindo cada vez mais, uma curadoria bem exigente, porque a gente tem aquela premissa que eu já falei com vocês, pessoal. No final das contas, eu quero que vocês aprendam, que vocês terminem cada episódio com algumas ideias, alguns insights que possam transformar sua carreira, seu departamento de vendas, de marketing, de negócios. E hoje eu tenho o prazer de receber a Ana Laura da Braskem. Seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Rafael, o prazer é todo meu. Muito bom. Explica para quem eventualmente não conheça, né, a Braskem. Você estava me dizendo aqui que já são 24 anos com várias aquisições que você já passou. Quem é a Braskem? Quem é a Ana Laura nessa história também? Vamos lá. A Braskem é uma empresa química, petroquímica, né? A gente produz insumos básicos da química. Na primeira cadeia, a gente recebe a nafta bruta ali, craqueia e faz a primeira cadeia dos produtos químicos. E também resinas termoplásticas. Então, nós fazemos polipropileno, polietileno e PVC. Somos os únicos produtores no Brasil. Somos uma empresa brasileira, 100% brasileira, mas temos fábrica fora do Brasil também. Então, a gente é uma multinacional brasileira. No Brasil, nós temos 29 fábricas, no México 4, nos Estados Unidos 5 e na Alemanha 2. E escritórios em vários lugares do mundo, a gente exporta para mais de 100 países. Então, temos escritório na Holanda, no Japão, em Singapura e assim por diante. E números abertos, assim, né, que a gente vê já divulgados, são astronômicos, né, em termos de faturamento, e a gente vê, são produtos que a gente, de certa forma, não enxerga tão facilmente no dia a dia do brasileiro, mas ele está em todos os lugares, né? Esse é o maior desafio do marketing, né? Sempre, a pergunta que sempre me fazem, por que uma empresa B2B, né, primeira geração na cadeia, tão distante do consumidor final, precisa fazer marketing, precisa se comunicar? Essa é uma pergunta muito comum. E é exatamente esse ponto que a gente trabalha, que é para gerar reputação. Eu falo que a minha área é uma área que faz gestão de reputação. Então, a gente potencializa, né, todas as coisas positivas, que são inúmeras da empresa, e a gente minimiza eventuais desgastes, eventuais crises que ocorram, e na história da Braskem a gente tem, né, grandes crises que a gente administra. Então, como é que a gente trabalha essa gestão da reputação? Todo mundo pergunta, como é que você faz para as pessoas saberem aonde a Braskem está na vida das pessoas? Seria legal todo mundo saber? Seria ótimo saber que, né, nessa garrafa, que essa embalagem foi feita pela Braskem, mas você vai no supermercado, você não vai comprar essa água porque o plástico foi da Braskem ou não. Né? A gente está ali como um suporte para o produto no qual você vai comprar. Certo. Então, seria um esforço imenso para eu conseguir explicar para as pessoas aonde eu estou, e aí não geraria o valor. O valor da empresa não está aí, exatamente, de eu saber onde ele está na vida das pessoas. A gente entende que o valor está muito mais na responsabilidade com que essa empresa trabalha. Qual a responsabilidade dela com a sustentabilidade? Qual a responsabilidade com as comunidades em torno das fábricas, né, que tem uma relação muito próxima? Qual a responsabilidade com a inovação? O que ela está estudando para ir desenvolvendo e inovando para o futuro? Né, de fontes que não sejam fósseis. Nossa principal fonte é a nafta, que vem do petróleo, é uma fonte forte, mas a gente já tem há 15 anos, por exemplo, o plástico feito de cana-de-açúcar. Então, um plástico bio, que no crescimento da cana, ele capta mais CO2 do que ele emite durante todo o seu processo. Então, ele é muito, muito importante para a questão das mudanças climáticas. A gente tem inúmeros projetos de fonte bio, a gente tem laboratórios de biotecnologia no Brasil, nos Estados Unidos, estudando isso. Então, quando você conta isso tudo para o brasileiro, para qualquer cidadão dos outros países que a gente está presente, isso mostra, é uma empresa importante, é uma empresa que desenvolve o país, é uma empresa que traz para mim conforto, acessibilidade, segurança. Hoje você entra no hospital,
tudo ali é feito. Por que que existe menor número de contaminações de doença? Por que existe mais acessibilidade para as pessoas? O plástico tem um papel muito relevante na qualidade de vida das pessoas. Na época da pandemia, por exemplo, você vê tudo vinha embalado, né? Nos hospitais. O carro hoje ele é muito mais leve, porque ele consome menos gasolina, ele é mais sustentável porque ele é mais leve. No momento de um acidente, ele absorve impacto, ele não projeta. Então, os benefícios são inúmeros na vida das pessoas. Então, a gente opta por muito mais trazer aonde a gente está presente, trazendo benefícios, qual é o impacto positivo que a gente traz na vida das pessoas, e também uma decisão que a gente tomou há alguns anos, falar do resíduo plástico. Porque hoje, quando as pessoas falam do plástico, o plástico foi vilanizado, né? Como se ele, eu brinco, ele é um material inerte, né? Ele não tem culpa. Eu falo assim, o plástico não tem uma alma suicida. Essa garrafinha, ela não sai correndo e ela se joga ali no rio, né? Alguém deixou ela chegar lá e não é o lugar dela estar. Então, o produto foi desenvolvido para ser muito positivo na vida das pessoas. A maneira com que a gente utiliza ele é que precisa ser revista, né? E é esse o convite que a gente faz na reflexão junto quando a gente dialoga com a sociedade. Legal. Quando você comentou sobre o hospital, o que a gente vê lá da Braskem? Tudo. Assim, quando você entra, aquela roupa que o médico usa, que parece um tecido, aquilo é TNT, 100% polipropileno, um tecido não tecido. Desde a bolsa de soro, o catéter, as injeções. Eu ainda me lembro que tinha seringas feitas de vidro, né? Você esterilizava a seringa. Sim. Isso é inadmissível hoje. Então, todas as seringas são descartáveis. Todos os equipamentos que vão em contato para não contaminação, embalagem de medicamentos. O plástico ele foi desenvolvido em bancadas de laboratório para ser inerte, para ser durável, por isso ele dura 200, 300 anos, como se isso fosse ruim, na verdade ele é bom ele durar, e ele fosse maleável e acessível. Então isso faz com que ele tenha um número de aplicações muito grande relativo a outros sucedâneos. Se você olhar para madeira, metal, papel, né, que são sucedâneos que podem ser utilizados ao invés do plástico em algumas aplicações. Então a versatilidade dele, a acessibilidade, ele se molda ao que você quer, faz com que ele possa ser aplicado em vários setores. Sim. Né? Ana, tem uma coisa que eu queria entrar aqui numa discussão contigo sobre o envolvimento com comunidade, porque algumas pessoas desconhecem a atuação de grandes empresas, grupos, corporações, etc. Óbvio que tende a sair, é sempre algo relacionado mais a alguma eventualidade que aconteceu do que, de fato, todo o desenvolvimento, né, de uma comunidade. Eu trabalhei um tempo com publicidade atendendo a International Paper, que é a fabricante do papel Chamex, e pude ver ali as fábricas, como que eles pensam, todo o reflorestamento, toda a preocupação, questão de educação. Falei com a Alexia Dufles da MRV também, o programa que eles têm de alfabetização de todas as pessoas que trabalham ali, que constroem, né, os prédios e etc. As pessoas têm que sair lendo, têm que sair... Então são muitos depoimentos interessantes do papel e da responsabilidade da empresa na transformação da sociedade, né? E vocês trabalham com questões culturais em locais específicos. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Por quê? Qual a decisão, de onde vem essa decisão suas? É baseado em uma visão de negócio? É baseado no bem-estar ali para aquela comunidade em específico? Como isso conecta a marca com o público que vocês esperam atingir? Perfeito. As empresas petroquímicas, elas são um pouco diferente de outra empresa. Por exemplo, você não vê uma fábrica petroquímica na esquina da sua casa. Elas sempre estão em polos petroquímicos. Porque como a gente... a matéria-prima é um gás, né, que é altamente inflamável e tal. Então, você tenta que as fábricas estejam próximas. Então, a fábrica mãe do polo petroquímico recebe o gás mais bruto, craqueia, faz o processo e fornece para aquelas empresas que estão ali em torno. Então, os polos petroquímicos, eles são grandes, eles são relevantes, ou seja, quem está próximo do polo tem um impacto grande da operação daquele polo ali. O modelo ideal é você ter um cinturão verde e que as casas não fiquem tão próximas das fábricas, né? Por causa de barulho, de som, eventual vazamento e tal. Em alguns polos você consegue isso, outros nem tanto.
Mas independente da proximidade dessa comunidade à fábrica, a gente entende da responsabilidade do desenvolvimento do IDH daquela região, da qualidade de Ótimo. vida daquelas pessoas. Então, primeiro, a gente convida as pessoas para conhecer a fábrica. A gente tem um projeto que chama Formando Laços. Então, a gente abre as fábricas e convida a comunidade para ir lá dentro para entender o que acontece. Então, por exemplo, a gente tem o flare, que é uma chamazinha que fica... É igual panela de pressão. Eu faço sempre comprar. Panela de pressão não tem o que fica para controlar a pressão? Sim. A fábrica é a mesma coisa. Como para você craquear a nafta, você precisa de temperatura e pressão, exatamente como uma panela de pressão. E aí você craqueia o carbono e divide ele em moléculas para fazer os produtos. Então, se você tem temperatura e pressão, você precisa ter uma válvula de escape. E essa válvula de escape é o flare, que é uma chamazinha que fica, ou seja, no processo de produção, ele controla a pressão e a temperatura ali do processo. Quando acontece alguma coisa no processo que eu preciso diminuir a pressão ou uma queda de energia, aquela chama aumenta, porque eu preciso despressurizar a operação por questão de segurança. Sim. Então, ela aumenta, da mesma forma da panela, quando você abre, sai mais vapor. Quando essa chama aumenta, as pessoas se assustam, porque de longe você vê um fogo numa fábrica. Mas é um dispositivo de segurança. Então, a gente precisa explicar isso para as pessoas, para elas não se assustarem. Porque é grande, é forte, da casa deles eles escutam, eles sentem a vibração. Então, eles precisam entender que aquilo não é um risco, ao contrário, é segurança. Então, um dos fatores, né? Tem vários que a gente... Então, a gente convida as comunidades, a gente tem bastante diálogo com os líderes comunitários, né? Porque toda comunidade tem ali seus líderes, então dialoga e entende as necessidades. E a gente trabalha muito à frente de empreendedorismo, desenvolver e capacitá-los para novos trabalhos, e na questão de educação ambiental. Tá? E educação ambiental, que é um pilar muito forte nosso, principalmente na questão dos resíduos plásticos. Então, como é que eu ajudo as pessoas a entenderem a responsabilidade delas no consumo consciente e no descarte correto? Sim. Então, nas comunidades do entorno, a gente trabalha também com algumas frentes de esporte para o desenvolvimento social de crianças, através do esporte. Então, cada região, então nós temos fábricas, né, em Alagoas, na Bahia, no Sul, no Sudeste, no Rio, em São Paulo, no Rio. Então, a gente entende a necessidade daquela região, o que aquela comunidade anseia mais, e a gente ajuda no desenvolvimento. E quando você fala que vocês procuram entender essa questão aí da comunidade e o que vocês podem fazer, quem são os responsáveis? É um departamento? Como que o marketing se conecta? Maravilha. Eu tenho... A minha equipe corporativa fica aqui em São Paulo, na sede. E eu tenho uma equipe também, uma pessoa em cada regional, onde tem as fábricas atuando. Nós temos localmente também os times de desenvolvimento sustentável, que é uma outra área, e o time de relações institucionais. Então, nas pontas, a gente sempre tem uma pessoa de marketing de comunicação, uma ou duas pessoas, né, de relações institucionais e desenvolvimento sustentável. Então, essas três áreas são as áreas de frente que dialogam ali com a comunidade, entendem as necessidades e desenvolvem os projetos no qual a Braskem pode apoiar. Sempre alinhado com o diretor industrial, que o diretor industrial é que orquestra, né, a operação da Braskem naquela região. Beleza. E as ações culturais, né? Vocês fizeram a presença no Parque Ibirapuera, o Bahia Aplaude. Também de onde vem essa ideia? Por quê? A gente tem uma diretriz, né, de patrocínio, e nessa diretriz a gente tem os pilares. Então, a gente vem de muitos anos fazendo projetos de incentivo cultural. Então, por exemplo, na Bahia, a gente apoiou o Bahia Aplaude, que se chamava Prêmio Braskem de Teatro, por 30 anos. Uau! Então, são todos projetos... E isso é uma coisa que a gente preza bastante, fazer projetos de longa duração. O Fronteiras do Pensamento, nós ficamos 15 anos. Então, a gente tem projetos bastante longos. Porque a gente entende que para realmente ser efetivo, para impactar positivamente a vida das pessoas que têm contato com aquele projeto, para o projeto ser bom e se desenvolver, a gente precisa de relações de longo prazo. E quando a gente analisa que já é um momento de fazer uma mudança, de fazer uma troca, uma evolução, a gente sempre faz um trabalho de phase-out com esses projetos. Então, a gente avisa com antecedência e vai saindo devagarzinho para que novas empresas que têm ali como prioridade aquele tipo de ação possam entrar. E assim foi nos projetos que a gente fez uma migração. Há 5 anos, a gente tinha uma plataforma de cultura muito forte mesmo, do teatro, de artes plásticas e tal.
E a gente viu essa demanda da sociedade crescendo muito forte em relação à imagem do plástico, ao resíduo plástico. E entendemos que a Braskem não é a única produtora de plástico, obviamente, existem outras empresas, mas nós somos o maior produtor de resinas plásticas das Américas. Então, a gente tem uma relevância muito grande nesse mercado. E a gente viu a responsabilidade da gente assumir mais, não deixar apenas as associações falarem sobre a imagem do plástico. A gente assumiu o protagonismo nisso. Então, a gente fez um trabalho de migração, de fazer um phase-out de alguns patrocínios, nos quais a gente já estava há muito tempo, a gente já entendia a contribuição que a gente tinha feito. Para ir para locais, a gente fez um estudo de como a gente poderia dialogar com as pessoas e convidá-las a ter uma nova experiência de mudança de hábito em relação ao consumo consciente e descarte correto. Porque você fazer isso através de campanhas é um pouco chato, né, Rafael? Você fica assim, consome direito, descarta correto, parece que você está empurrando um problema para a pessoa. E não é isso, de forma alguma. É convidar as pessoas a despertar o olhar que, no processo de economia circular, onde a empresa privada produz, né, entrega o produto, toda a cadeia entrega, né? Então, a gente faz a matéria-prima, alguém faz essa embalagem, a empresa da água embala a água e vende para o consumidor final. Então, você já passou ali por 3 empresas. A partir do momento que eu compro essa garrafa, eu não comprei só a água, eu comprei a garrafa também. Ela é minha propriedade, ela é minha responsabilidade. Então, se eu vou consumir só um pouquinho, eu compro uma garrafa pequena. Se vai ser para abastecer minha casa, minha família, eu posso comprar de 5 litros. Eu vou ter menos plástico para a quantidade de água que eu preciso. Então, aí já começa a escolha do consumo consciente. Depois que eu consumo essa água, a responsabilidade de descartar corretamente essa embalagem é minha. Porque senão não existe iniciativa privada, não existe poder público que consegue dentro da minha casa pegar a garrafinha e levar ela para o lugar certo. Né? Ou dentro da minha casa, ou num parque que eu tiver, ou na rua, onde for. Eu preciso ter esse hábito de descartar corretamente. Então, o que a gente pede para o cidadão é consome de forma correta a quantidade que você realmente precisa e descarta corretamente após o consumo. É esse o papel dele. Mas para convidar, e depois entra o poder público nessa coleta seletiva, a gente incentiva bastante a reciclagem para que esse plástico volte para a economia circular e a gente possa reciclá-lo e fornecer o plástico novamente. A Braskem tem uma resina feita de plástico reciclado, a gente comercializa o plástico reciclado. Então, não é assim, porque a gente fala teoricamente desenvolvimento sustentável e reciclagem. Não, é business para a gente, é negócio. A gente produz. E por incrível que pareça, uma das dificuldades de aumentar a produção do plástico reciclado é o acesso ao lixo de qualidade. Porque os lixos chegam muito contaminados, chegam tudo misturado. Então, a gente viu ali a importância do marketing em ajudar que esse lixo tenha melhor qualidade. Que as pessoas entendam que ao descartar corretamente, elas vão ajudar em todo o processo e mais plástico poderá ser reciclado. Tá? Então, foi aí que a gente entendeu a relevância. Fomos estudar como fazer isso. A gente viu que as pessoas, para mudança de hábito, as pessoas têm que estar abertas a isso. Elas têm que viver uma experiência gostosa. E elas estão abertas em momentos de lazer. Então, a gente escolheu parques, praias e eventos musicais, que são em momentos de lazer que as pessoas estão ali, né, curtindo, consumindo itens de plástico, uma garrafa, um copo, uma embalagem de um sanduíche, de um sorvete, do que for. Elas vão descartar aquele produto em algum momento, e se eu convido elas para uma ação que ela tenha um benefício, que gere alguma coisa positiva para ela, ela pode trabalhar essa mudança de hábito de forma positiva. Então, o Parque do Ibirapuera é o exemplo. O Parque do Ibirapuera, ele passou ele é hoje uma concessão público-privada, logo que a URB assumiu, eles têm o objetivo de ser o parque mais sustentável da América Latina. E então, eles tinham várias frentes de sustentabilidade, estavam procurando um parceiro para trabalhar exatamente a questão de resíduos. Então, foi ótimo, a gente entrou com eles logo que eles assumiram. Então, todas as lixeiras do parque, né, a gente instalou no formato ideal, porque eram outras lixeiras que o saquinho voava, não era o formato certo, então foram redesenhadas para que o lixo fique ali dentro realmente. E ele é todo direcionado para uma central de reciclagem que fica dentro do parque, uma central de triagem, primeiro. E essa central separa o que é lixo seco, o que é lixo orgânico, o que é galhos, casca de coco, e dali vão para a destinação correta, para ser beneficiados ou para serem reciclados. Essa parceria nossa antecipou em 1 ano e meio a meta que o parque tinha de ser aterro zero.
Então, eles tinham como meta ser aterro zero. No final de 2005, a gente conseguiu antecipar em 1 ano e meio. Uau. Então, foi super legal. E nos eventos musicais, é onde as pessoas... Hoje, você vai no evento musical, ele é um grande parque de diversão de marcas, né? De brinquedos, marcas. Eu brinco, as pessoas até vão assistir show, porque tem uma série de iniciativas. E as pessoas desenvolveram esse hábito de interagirem com as marcas. Então, eles vão nos estandes da marca vivenciar qual a experiência que aquela marca está proporcionando. Então, no caso da Braskem, nos primeiros eventos, onde era tudo descartável, a gente fazia uma ação de que cada produto de plástico que você descartava corretamente no nosso estande, você ganhava pontos, e somando os pontos, você trocava por brindes feitos de plástico. Coisas legais, máquinas fotográficas, pochetes, gangas, ou até ingresso para o dia seguinte, que é um grande atrativo para eles e tal. Então, aquela fila enorme, as pessoas com sacos de lixo, assim, trazendo. E a gente conseguiu diminuir aquela imagem que você tinha antes dos festivais, que acabava aquele mar de copos no chão, você passou a não ver mais isso. Porque as pessoas entenderam que o lixo tem valor. Que aquele copinho no chão, ele gera valor. E as marcas proprietárias dos copos também acharam muito bom, porque ninguém quer ver sua marca no chão, pisoteada. Então, por exemplo, no Rock in Rio, não é a última edição, a penúltima, a gente fez uma parceria com a Coca, com a Heineken e com a Natura. Então, todos os copos da Coca e da Heineken a gente coletou, a Braskem coletou, a gente beneficiou, fez a resina de plástico reciclado, direcionou para a Natura fez uma embalagem do caiaque com resina reciclada do Rock in Rio. Nossa. Então você fecha o ciclo. É bom para todo mundo, é bom para a marca, é bom para quem está ali dentro, é bom para o Rock in Rio, é bom para a Braskem. Então esse tipo de parceria foi muito bom. E aí desde o Detal, né, há 2 anos, a gente começou a ter o copo reutilizado, que também faz parte do nosso posicionamento, que é o consumo consciente. E aí como que a gente ia fazer para incentivar as pessoas a ficarem mais tempo com o copo? Então a partir do momento que você chegava no festival, ia lá e comprava o primeiro copo, você podia ir no estande da Braskem, a gente dava aquele tirante, a cordinha para pendurar, para ficar mais confortável de você ficar com o copo muito tempo. E a gente cadastrava no copo o número do CPF da pessoa. O número do copo atrelava ao CPF. A cada 1 hora você podia ir lá no estande, mostrar que você continuava com aquele copo do seu CPF e girava uma roleta e ganhava mais brindes. Então, o que a gente quer desenvolver nas pessoas? Quanto mais tempo eu fico com plástico, mais benefício eu tenho. Quanto mais corretamente eu descarto, o plástico volta para mim como benefício. Então, a ideia é desenvolver essa mudança de hábito através de experiências leves, gostosas e momentos de lazer. Você falou 2 coisas aqui que me chamaram a atenção. Primeiro, eu queria saber, você falou, nós fizemos um estudo, e aí, beleza, descobriram aí questão de lazer. Como que é isso? Como é que é esse processo? Estuda o quê? Contrata alguém de fora? Estuda dentro? É uma ferramenta de pesquisa? Como é que é esse processo? Quando a gente foi fazer essa migração dos patrocínios, a gente precisava entender quais a gente deveria fazer um phase-out, quais a gente deveria entrar. A gente contratou a Ipsos, o Instituto de Pesquisa, que fez uma análise até de ROI dos patrocínios que a gente estava. A gente conseguiu chegar no ROI de alguns patrocínios, entender, né, que todos eles geraram valor para a marca, todos foram positivos, e como que a gente ia para o próximo passo. E aí a gente fez em conjunto com a agência que nos atendia na época, de um trabalho mesmo de mudanças de hábito. Como que as pessoas mudam seus hábitos? Como que você incentiva uma pessoa a mudar hábito? Em que momento elas estão abertas a isso? Então, foi uma série de estudos de tendência, de comportamento, do que, naquele momento, as marcas têm usado de recurso, outras marcas, muito mais B2C, até usam de recursos para dialogar com a sociedade, e aí a gente chegou nesse modelo. Legal. Então, foi um conjunto de estudos. E aí, as empresas que vocês vão fazer parceria, a ideia vem da agência também? Vocês vão pensando... Aí a gente começa a analisar quais são, por exemplo, no caso dos parques, né? Quais eram os parques? Óbvio que o Parque do Ibirapuera ele é muito simbólico. A gente adoraria estar em todos, Rafael. Seria uma maravilha. E assim, foi a gente começar a fazer todos os festivais de música entrarem em contato com a gente do interior, de outras cidades, né? Os de São Paulo. A gente adoraria fazer todos. Mas senão a gente vai virar uma empresa de reciclagem, não? E a nossa ideia não é ficar muito tempo. Então, assim, por exemplo, igual no Parque do Ibirapuera, a gente entrou, estabeleceu as lixeiras, fez o processo, eles atingiram aterro zero e a gente vai fazer um phase-out também. Porque daí ele já segue a vida para a gente poder atuar em outro lugar. Porque senão
todo lugar precisa. A gente não teria braço para fazer tudo. Os festivais de música, a mesma coisa. A gente vai nos festivais, faz, depois eles adotam isso. A gente foi uma vez no Big Brother, por exemplo, a primeira vez que teve lixeiras realmente separadas, incentivo aos brothers a descartar corretamente, foi com a Braskem. Depois a gente não foi mais, mas as lixeiras continuam lá. Então é a gente ajudar realmente a levar esse olhar da importância de falar do consumo consciente e descarte correto. Muito legal. E essa ideia do Big Brother veio junto nessa época do estudo? Na verdade, veio um convite da Globo. Eles me chamaram um dia para almoçar lá, falando, olha, a gente vai ter no Big Brother, a gente quer falar sobre reciclagem, a gente quer abordar esse tema lá, mostrar eles descartando corretamente e tal, e a gente pensou em vocês para participar. Só que para uma empresa B2B estar lá é muito distante, né? As cotas normais são super altas e tal. E no nosso caso não era isso, não era um modelo de patrocínio no padrão de Big Brother, era uma prestação de serviço. Eles queriam um apoio técnico para alguma coisa que eles já iam fazer. Então foi um investimento infinitamente inferior do que as marcas fazem, uma ação muito menor, para viabilizar uma ação que eles já queriam. Então, na verdade, partiu deles o convite. Entendi. E quais que são os maiores insights aí que você teve, né, de uma marca petroquímica nesses espaços que são mais tipicamente B2C? Eu acho que o maior insight é um pouco do que a gente estava falando no começo. Não ficar dando tanto murro em ponta de faca, de querer que as pessoas saibam onde o plástico da Braskem está. Pro cidadão comum, não interessa se essa garrafa é PET, a tampa é polipropileno, o rótulo é BOPP. Eu não sei o que é polietileno, polipropileno, não interessa, é plástico, entendeu? E não interessa se é da Braskem, se é de outro produtor, se é importado. Esse plástico vai ser positivo ou negativo na minha vida? Então, é você entender, dialogar com o consumidor do que ele quer falar com você e não do que você quer falar com ele. E é muito difícil vender isso internamente dentro da empresa. Por quê? As pessoas querem a marca. Quem trabalha na empresa, né, quem é os responsáveis pela empresa, tem amor pela empresa, pela marca. Então, como assim eu vou colocar tanto dinheiro e a marca nem vai aparecer? Porque eu não estou falando da Braskem. Se eu fizer uma pesquisa depois dos festivais, por exemplo, qual era a marca que estava descartando, né, beneficiando? Muitos não sabem, porque o objetivo não era recall de marca. O objetivo era trabalhar as duas respostas que a gente busca construir com a sociedade, o plástico é importante na minha vida e eu tenho uma função fundamental no ciclo de vida do plástico. São essas respostas que a gente quer construir. Desafiador, hein? Então é desafiador, porque como é que eu injeto dinheiro e não necessariamente vai ser para reconhecimento de marca, mas vai ser para reconhecimento do nosso principal produto, o qual nos dá o direito, uma licença social para existir. Né? Porque se as pessoas não entenderem que uma empresa como a Braskem é importante, a gente não tem licença social para operar. Elas não vão querer que empresas assim existam. Então, elas têm que entender a responsabilidade que a gente tem da hora que a gente produz da maneira mais sustentável, com eficiência energética, eficiência hídrica, respeitando todos os protocolos de segurança e sustentabilidade, até o cuidado que eu tenho no pós-consumo do produto que eu faço. Então, é uma questão muito de conscientização das pessoas, né, para que elas... Não é a questão, como você estava dizendo no começo, né? Não é demonizar o produto, né? Tipo, as pessoas precisam entender que existe todo um processo, existe todo um cuidado. Ele é super importante na vida das pessoas. A maneira com que a gente usa ele que pode fazer ele se tornar um vilão. Legal. Não ele por si. Agora, como que é o processo de convencimento, Ana, para você colocar uma grana, muito dinheiro em algumas ações que não tem um recall de marca e essa é a expectativa, eventualmente, do C-Level, do board? Como? Tem que nascer, tem que vir com eles. Tá? Essa mudança a gente conseguiu fazer, né, começar esse processo na época que a gente tinha um presidente que tinha essa visão. Para ele era muito claro. Quando ele assumiu, ele me chamou e falou, ó, eu acho que a gente tem que falar mais abertamente do resíduo plástico. Falei, ótimo, era tudo que a gente queria. Então, você tem que ter uma liderança que enxergue valor nisso. Tá? E aí, obviamente, eu embaso com números. Então, a gente faz pesquisa, a gente tem uma pesquisa de reputação muito grande com todos os stakeholders em todos os países anualmente que a gente mede. A cada ação, a gente tenta medir ali o impacto que gerou aquela ação, mas não é impacto de gôndola. Né? Eu não vou vender mais plástico ou menos plástico. O marketing B2B nunca é sobre venda. Ele é sobre geração de reputação para a marca e para os produtos. Eu não vendo mais porque eu fiz uma campanha publicitária, porque eu fiz uma ação de experiência, nada disso. Interessante.
É uma visão bem desafiadora. Mas porque que eu faz todo não sentido. posso falar, olha, eu vou investir X e eu vou aumentar o market share. Não é essa a relação. O marketing B2B não tem essa relação de ganho. Aham. É uma relação de colchão reputacional. Eu vou gerar goodwill para a marca e eu vou gerar a licença para a gente operar. Legal. Falando de algumas situações, algumas falas assim que você traz que eu acho que são bem interessantes. No SXSW você falou de trazer a incerteza para a mesa, né? Como uma força criativa. Por quê? Eu gosto muito do SX, eu vou já há muitos anos. E aí a gente vê a evolução, né? Lá há 3 anos, por exemplo, logo que surgiu o ChatGPT, era só sobre IA. E aí no ano seguinte já era o impacto da IA na vida das pessoas. Primeiro era como usar, né? O impacto da IA e tal. E esse ano eles trouxeram muito a questão da saúde social. Você tem a saúde mental, a saúde física e a saúde social. E a saúde social, que é o impacto que essas tecnologias estão gerando na vida das pessoas e o quanto estão isolando, né, um pouco as pessoas. Uma das palestras que eu mais gostei, a gente tem as palestras lá no Ballroom, aquelas grandes palestras, mas muitas vezes as palestras que acontecem em salas menores são palestras que trazem um conteúdo muito rico. Muito boas tecnicamente, Exatamente. Uma galera que sabe, né? E essa palestra específica da Margaret Johnson, ela trouxe um estudo, ela é uma estudiosa da incerteza. Então ela traz o quanto a incerteza, a frase de fechamento dela é: a incerteza é o conhecimento em movimento. Ou seja, quando você acha que você tem certeza de tudo, ou você está no lugar de conforto de tudo, você começa a emburrecer, você começa a não enxergar oportunidades. Então, aplicando isso na vida, né, prática no trabalho, é você sempre trazer aquele se. Né? A unanimidade ela é burra, né? Ela é limitada. Então, numa reunião, se você coloca uma ideia, ou alguém coloca uma ideia e 100% concorda de cara com aquela ideia, será que todo mundo enxergou todos os lados mesmo? Será que a gente não conseguiria potencializar aquela ideia? Ou tem algum risco que a gente não está enxergando? Então, trazer essa incerteza não é ser negativo de forma nenhuma. É o contrário. É estressar ou fortalecer aquela ideia para você ter uma segurança. Ela trouxe na palestra dela, por exemplo, que qual é a incerteza que você pratica todos os dias na sua vida? Porque se você faz alguma coisa que todo dia é certeza, você não se desafia a desenvolver. Então, ela trouxe a história que ela é uma nadadora e ela nada bastante. Na época da pandemia, todas as piscinas da cidade que ela morava fecharam. Ela não tinha como nadar. E ela falou, eu ficar na pandemia sem nadar, eu ia enlouquecer. Ela se mudou para o mar, para praia, para perto do mar. Só que ela tinha medo do mar. Ela nadava em piscina. Mas ela falou, eu vou ter que enfrentar isso. E ela fala, o mar é um cada dia. Então, todos os dias, o mar é a minha incerteza. Eu nunca sei como ele vai estar. Mas eu preciso desafiá-los todos os dias. Então, não é um ambiente que eu controlo como era a piscina. Então, trazendo isso para a nossa vida, é sempre você abrir aquele portão de trazer algumas dúvidas para que a sua ideia fique mais forte, para que você fique mais forte. E qual que é a sua incerteza que você traz hoje com você? Nossa, eu acho que hoje tem uma incerteza muito grande do comportamento das pessoas, assim. A maneira com que as pessoas se comunicam e o comportamento que elas têm tem mudado muito rápido. Então, um plano de mídia que você faz, ele não... o plano de mídia que a gente fazia há 4 anos, você joga no lixo e nem olha para ele, né? Completamente diferente. Mas hoje mesmo, assim, você não adianta você ter uma metodologia que você fala, para campanhas que eu vou falar sobre este assunto, eu uso essa estratégia de comunicação. É a cada momento você reavaliando. Porque como que as pessoas estão absorvendo a comunicação naquele momento? Em qual formato, em qual plataforma? E não é o mesmo formato para todas as plataformas. Então, a incerteza de como que o seu ouvinte vai captar essa mensagem. Para mim, hoje, a maior incerteza de um profissional de marketing é como... Então, você vê, de repente, viraliza uma pessoa. Outro dia, aquela Marisa Mayô, viralizou em uma semana e do mesmo jeito que sobe, cai. Então, se você tem uma campanha pronta, no caso de B2C, não é o meu caso, né? A gente não pega ondas como essa, mas no caso de B2C, que tem aderência, como é que você trabalha com essa incerteza e rapidamente atua? Sim. Né? Então, para mim, hoje, a maior questão do profissional de marketing são essas mudanças. É um desafio mesmo, porque, como você disse, várias das ondas que vão, do jeitinho né? que sobe e depois desce. A sua marca também tá lá e já passou a hype, passou... A gente, como é
é uma marca mais distante do consumidor, a gente não é tão suscetível a essas variações. Porque é isso, eu não estou na gôndola, eu não preciso e nem devo né, pegar essas ondas tão curtas, porque isso não vai dar tempo de eu gerar o reconhecimento e aquela onda já passou. Sim. Então, no nosso caso, essa estratégia não entra. Mas, para B2C, isso mexe bastante ponteiro. Tem outro ponto também que você fala bastante, que é sobre pensar, né? Você acha que tá faltando um pouco pra gente, pra nós, seres humanos, ainda mais com o avanço de inteligência artificial? O que tá faltando nessa discussão pra gente? Eu acho que eu sou uma grande defensora da inteligência artificial. Eu acho que ela só vem ajudar. Esse medo que a gente existe, toda nova tecnologia que vai surgir, ninguém mais vai ter emprego. Ao contrário, você vai ter que pensar mais para utilizar. Ela vai te trazer um trabalho que você não precise mais gastar tempo com aquilo. Ela vai te ajudar a produzir. Mas a maneira com que você vai produzir vai ser diferente. Vou dar um exemplo prático. Né? Eu faço muito texto. Uma pessoa de comunicação faz muito texto. Antes, para eu fazer um texto, eu tinha que, se eu quisesse falar sobre algum assunto, que eu tinha que pesquisar dados, data, né, fazer um embasamento para um texto, eu abria lá 4, 5 páginas de internet, pesquisava, copiava, colava, montava e tal. Só que o que eu quero falar, sobre o que eu vou falar e aonde vai chegar é meu. Hoje a inteligência artificial me ajuda, porque eu faço um prompt, né? Olha, eu quero falar sobre esse assunto, eu quero que tenha dados, eu quero que tenha datas, eu quero isso, aquilo, e ele me traz. Só que eu entendi do que eu quero falar, eu pensei sobre o que eu quero falar e te coloco uma régua mais alta, porque como ele vai trazer muito input, qualquer pessoa pode trazer esse input. Então, como é que você vai diferenciar o seu texto para que ele não seja um texto que qualquer pessoa tire de uma inteligência artificial? Então, é um outro tipo de pensamento, ele faz você pensar de uma forma diferente e depois o refinamento final do texto é seu também. Exato. Então, não perde o valor, sempre vai ter o fator humano puxando esse assunto e trazendo ele do melhor formato. Então, para mim, o pensar, ele só cresce. Ele não diminui com a inteligência artificial. As pessoas estão ficando mais burras. Não, elas estão mudando habilidades que elas tinham antes. A calculadora fez as pessoas não saberem fazer conta? Isso, agora ninguém sabe mais nada, esqueceu a matemática. Eu preciso saber fazer todas as contas, raiz quadrada de cabeça? Eu não preciso, eu tenho um equipamento que faz. Agora, eu sei aonde eu quero chegar com aquele número. Eu sei para que ele precisa. E isso vai ser sempre o do humano. Tem uma questão aí, estava vendo uns estudos, o MIT agora lançou um sobre capacidade de raciocínio, de entendimento e tal, mas pelo que eu vou entendendo, Ana, assim, uma coisa é eu abrir mão da minha construção de conhecimento, né, o meu envolvimento com aquilo. Vamos pegar às vezes época de faculdade, que, né, eu tenho um trabalho sobre um livro, aí antigamente era aquela dificuldade, né, mal tinha internet, você tinha que caçar a Barça e depois ver se alguém tinha algum impresso do resumo do livro que alguém conseguiu por algum milagre. Tudo bem, se você só faz aquilo, você realmente não é um processo imersivo de conhecimento. Você só pega um resumo para encher a linguiça. E hoje é a mesma coisa. Se você usar a inteligência artificial de um jeito equivocado, é isso. É para ela fazer alguma coisa. E aí sim a gente não pensa, né? Mas, e até uma coisa engraçada, eu fiz um post no LinkedIn esses dias e aí deu um bafafá danado lá, porque está ficando muito cansativo a quantidade de pessoas que estão usando inteligência artificial nesse caso de produção de conteúdo e texto como uma muleta, e os textos são muito ruins. É isso, por isso que eu falo. Eu acho que o pensamento, e aí é a sua reputação. Então, assim, você pode usar para fazer um texto? Claro que pode. Sim. Mas ele tem que ter seu tom, ele tem que ter sua cara. Ele vai facilitar a pesquisa, mas não a estrutura do texto. A estrutura é você, o tom quem dá é você. Se você usa muito uma inteligência e você vai realimentando, ela vai pegando o seu jeito. Aí é outro, você pode fazer um agente, aí você começa a entrar no nível mais profundo. Mas que é ótimo, gente. Assim, a tecnologia veio para nos ajudar. É a mesma coisa, e trazendo um paralelo para o plástico. O plástico veio para melhorar a vida das pessoas. A maneira que a gente usa é que é importante. Exatamente. Pensa viver hoje no mundo sem plástico. Muitas pessoas teriam morrido, a vida seria muito mais difícil, menos segura, menos confortável, menos acessível. Então, não é eliminar o que vem de bom com a tecnologia, com a evolução, é saber usar da forma certa. A tecnologia, sabendo ser utilizada, a M-Web traz muito do Super Cycle Tech, né? Sim. Que é a inteligência artificial, a biotecnologia e a internet de conectividade das coisas. Então, quando você
coloca isso tudo junto, você potencializa o conhecimento, você potencializa soluções. Eu comentei com você que na Braskem a gente tem os laboratórios de biotecnologia, que a gente estuda mais fontes bios para produzir plástico. A gente já tem o plástico feito de cana-de-açúcar e a gente acredita que o futuro da produção de plástico vão ser plásticos bios. Então, a gente investe muito nisso. A gente já tem laboratório aqui no Brasil. Em setembro do ano passado, a gente inaugurou em Boston, nos Estados Unidos, exatamente para estar perto das universidades, os grandes centros de pesquisa. E aí, ali, você associa, exatamente o que a MWeb faz, a biotecnologia, a inteligência artificial, você descobre soluções que são exponenciais, assim, o impacto é exponencial na vida da humanidade. Sim. E isso é muito bom. Então, assim, eu não vou utilizar isso para... Não, ao contrário, eu vou utilizar ao máximo. Sendo, o objetivo final continua sendo melhorar a vida das pessoas. É isso. Então, é trazer a tecnologia da maneira positiva para você e não olhar como uma ameaça. Sim. Dentro, enfim, dos eventos, o SXSW, essas pessoas que você citou, MWeb, Futuro, a saúde social, né? Foi a primeira palestra até do SXSW. Achei super interessante. A forma como as pessoas estão usando inteligência artificial, no caso, quando você vê todo esse tipo de conteúdo, você tem mais... Você é mais otimista ou mais pessimista, assim, com relação ao futuro? Eu sou muito mais otimista. Ótimo. Eu sou uma otimista Por por quê? natureza. Eu acho que a vida está cada vez melhor. Pode parecer que não. A gente tem menos tempo, a gente tem... Mas as pessoas vivem melhor, as pessoas se alimentam melhor, as pessoas têm acesso a mais coisas. Eu não estou falando de acesso só de dinheiro. Você vê hoje pessoas, né, trabalhadores que têm uma renda menor, eles conseguem ter acesso a conhecimento muito mais fácil do que as pessoas antigamente, porque por conta da internet, por conta da tecnologia. Hoje, mesmo uma pessoa que tem um celular simples, que conecte no Wi-Fi, abriu um mundo para ele. Verdade. Então, quantas pessoas eu conheci, eu já contratei estagiários que são autodidatas em língua, porque usaram um aplicativo para aprender. E falam bem. Falam bem. Então, antigamente, para você aprender uma língua, você tinha que pagar um curso, você não tinha acesso. Hoje, eles escutam podcasts, vídeos, games em inglês, livros, TV, tudo, e ainda tem aplicativos de graça para aprender. Então, isso deu um acesso às pessoas de baixa renda muito grande. Então, eu não acho que a vida piorou, acho que a vida melhorou. De novo, tudo depende da maneira que você utiliza. Sim. Então, vou dar um exemplo, quando começaram a produzir carros, nossa, vai matar todo mundo nas ruas, porque não tinha um carro na rua. Né? Antes, as pessoas achavam que carro era uma arma na mão, e ainda é mal utilizado. De novo, continua sendo mal utilizado. Mas imagina um mundo sem carro? Não faz sentido. Exato. O avião, nossa, vai cair, vai morrer todo mundo. De vez em quando, infelizmente, ainda cai, mas é o meio de locomoção mais seguro que existe. Então, eu sou uma otimista de que sempre a tecnologia vai trazer novas oportunidades. Tudo depende da maneira que a gente utiliza. Eu fico pensando a época que as pessoas iam com as tochas para acender as iluminações. As iluminações, imagina quantas pessoas deviam se queimar ali, quantas crianças, quanto aquele óleo caía, quantas garrafas de refrigerante de vidro se quebraram e as pessoas se cortaram. Eu lembro na minha infância várias pessoas se cortando com a garrafa de vidro. Sim. Então, assim, é que a gente esquece, a gente vai passando. Mas sabendo utilizar, como tudo na vida. A água é o maior bem da vida. Se for muita água, morre afogado. Então, tudo é a dose com que você utiliza. E você, como profissional de marketing e pessoa também, ser humano, de tudo que você vem absorvendo aí de conteúdo, você citou o SXSW, com certeza consome outros tipos de conteúdo, livros, eventos, etc. O que tem mais te chamado a atenção hoje, que você tem olhado e falado, nossa, preciso entender mais sobre isso aqui, porque isso pode afetar tanto a minha vida quanto o departamento de marketing ou a minha própria empresa? Para mim, já há alguns anos, e isso é a parte de dados. Opa! Tá? Eu fiz um curso há 3 anos no INSEAD, na França, que era exatamente de liderança do marketing digital, como liderar as frentes de marketing digital das empresas, e era até focado em B2B nesse caso. É o principal professor do INSEAD de B2B. E se eu for resumir o curso inteiro, é dados. Tanto que eu trouxe, a Braskem é uma empresa petroquímica, não é um grande consumidor de mídia, né? A gente faz uma mídia muito menor do que uma empresa B2C. Eu tenho dentro da minha equipe uma pessoa de BI. Eu trouxe de uma agência uma pessoa de BI para trabalhar dados. Olha. Não só para performance
da gestão da minha reputação. Então, assim, se eu faço uma ação, essa foi positiva, foi negativa, não foi? Para construir um first party data, para saber com quem que eu estou conversando, como é que eu construo diálogo, eu construo essa mudança de hábito com aquelas pessoas, como é que eu compro mídia mais otimizada, como é que eu ajusto a mídia ao longo da campanha, naquele momento, como é que eu monitoro no momento de crise, o que está sendo falado e como que eu atuo. Então, os dados se tornaram... Quando eu comecei a trabalhar, e uma das coisas que a gente vai conversar, né? O que mudou de quando você começou a trabalhar para cá? Para mim, a maior mudança é a questão de dados. Porque até pouco tempo, vamos colocar até alguns anos atrás, você fazia um plano de mídia, no primeiro dia saía a campanha, você falava, pronto, acabou. Agora é só rodar. Não é? É só rodar. Saiu no jornal, saiu na TV, saiu na rádio. Saiu... no final. E os comprovantes no final. Hoje é o contrário. Quando começa a primeira inserção é que você começa a trabalhar. Porque daí você vai ajustar o tempo inteiro e ver se aquele formato está performando, se não está, quais são os comentários, o que performou melhor. Você muda, faz o vídeo de novo, faz um carrossel, muda para cá e tal. Então, é dado o tempo inteiro. Você hoje trabalhar sem dado é você trabalhar cegas. E os dados são bem complexos, assim, estudar. Eu ainda preciso estudar muito para entender exatamente todo o potencial que ele tem. E aí, se você pega o dado e soma com inteligência artificial, aí é outro bicho que eu tô ainda no beabá. Então, para mim, esse é o maior desafio. E eu acho que um profissional de marketing hoje precisa realmente olhar e entender dados associados à inteligência artificial. Esse curso foi presencial? Foi presencial, foi em Fontainebleau, perto de Paris. Quanto tempo de... Foi uma semana focado em marketing digital para B2B. Curso, uma semana. Full time. Super foco. É muito legal, é muito legal. Vale muito a pena. E aí, quando você saiu do curso, como é olhar para a organização? Vamos falar primeiro da questão do dado organizado. Primeira coisa, eu voltei e falei pro cara de dado da minha área, olha, você tá seguro, porque o que eu mais preciso é de você. É a pessoa que eu mais vou conversar agora. Ele adorou. E aí deu muito, assim, muito trabalho no sentido de, eventualmente, coisas mais descentralizadas. Não, na verdade, o que eu faço Como é que é esse processo inicial? O que eu faço muito é trazer, eu fiz um curso na Hyper Island de Estocolmo também, do Hyper Island Way, que é uma maneira diferente de pensar no digital e tal. Então, o que eu faço muito é trazer e compartilhar com a equipe mesmo e fazer exercícios ali com eles. Boa. Olha, vi isso, vi aquilo, né? Um exemplo prático, olha, pensei em tal campanha, a gente pode fazer assim, esse processo que a gente usa, a maneira que a gente mede. Então, é a troca e da mesma forma que eles também participam de muitas coisas e trazem e compartilham com o time. Então, é buscar conhecimento e eu estimulo muito isso. Eu falo, vão para fora da empresa, o mundo não está aqui dentro. E esse olhar curioso, né? Assim, o que eu espero de um profissional de marketing? O que eu acho que o profissional de marketing tem que ter? Curiosidade. É a curiosidade de perceber como que o mundo funciona, como que as pessoas se comunicam, aonde está a mensagem de fato que vai entregar valor para as pessoas. Porque a gente não pode cair na armadilha de comunicar o que a gente quer comunicar. É o que as pessoas querem escutar da sua marca. Aonde você gera valor de verdade para elas. O que elas estão abertas a ouvir. E isso você só vai saber percebendo, ouvindo. Como ser uma pessoa curiosa? A pessoa já nasce mais assim ou não? Ela é zero, mas ela consegue aprender? O que ela tem que fazer? Qualquer lugar que você vá, qualquer conversa que você participa, qualquer ambiente, você está aberto a entender como aquelas pessoas funcionam. Eu gosto tanto de viajar por isso, porque é olhar como as pessoas se relacionam, Eu comentei com você que eu estava na China semana passada. É um raciocínio muito diferente, o chinês. Não é só o fato dele não saber falar inglês. Ele raciocina diferente. Mesmo se você faz uma mímica que é padrão no mundo inteiro, eu estou bebendo essa água, eu falo mais uma, eles não entendem. Não entendem? Não. Sério? Porque não, e isso é universal, né? Eu achava que era universal. Para eles, não. Eles têm dificuldade de entender. Eles te trazem uma outra coisa. E não é assim, porque eles são limitados. Não. A cognição é diferente. A maneira de perceber e de dialogar, de trocar informação é diferente, formatado de uma maneira diferente. Então, uma cultura tão diferente da nossa, como é que eu entendo essa cultura? Então, será que se eu fizer a mesma campanha que vai funcionar aqui no Brasil e nos Estados Unidos, lá eles vão perceber da mesma forma? Então, é esse tipo de observação, é essa curiosidade.
Eu lembro uma outra vez que a gente estava fazendo um trabalho, a gente tinha um que chamava de desafio de design na Braskem, que acabou virando, foi o precursor do que a gente tem hoje, que é o Casulo. O Casulo é um laboratório que a gente faz de design for environment. A gente convida as marcas para repensar as suas embalagens e trabalhar, dar soluções mais sustentáveis para ela. Então, por exemplo, o produtor dessa garrafinha vai lá para o Casulo e a gente fala, vamos repensar, será que a gente consegue fazer essa camada mais fina? A gente consegue fazer toda a garrafa do mesmo material, porque na hora de reciclar é mais fácil. Se ela for toda da mesma cor ou menos cores, ela também ajuda na reciclabilidade. Então, é repensar as embalagens para que elas sejam mais sustentáveis e mais fáceis no processo de reciclagem. Então, a gente criou esse laboratório e tal. Antes dele, a gente tinha um desafio de design. Eu fui uma vez para Londres e tinha um museu. Eu estava a passeio de férias e tinha um museu do design. E eu quis ir. Eu tirei inúmeras ideias desse museu de design. Olha só. Porque tinha uma série de coisas. Então, é esse tipo de olhar curioso que eu digo. Assim, era um passeio para mim, era uma coisa legal. Eu não estava ali fazendo um estudo. Mas você ter sempre o olhar atento, os insights vêm de uma música, de uma poesia, de um filme. Filme, então, quantas coisas você vê no filme que te trazem insights? Você é a somatória dos contatos e dos conhecimentos que você recebeu. Então, para um profissional de marketing que precisa ser criativo, precisa achar soluções onde o óbvio não está, você tem que ter você tem que ter esse olhar curioso para comportamentos, para lugares, para cultura, para a maneira que as pessoas se relacionam. Porque no final o que você precisa é dialogar com essas pessoas. Muito bom. E você comentou, né, tem dados e agora dados com inteligência artificial, que é outra complexidade. O que você está vendo, estudando? O que a IA, seja generativa, ou a própria inteligência artificial em si, vem trazendo de benefício para a empresa? Fala para mim. Na Braskem, a gente tem uma série de iniciativas com inteligência artificial, tá? Desde a parte de operacional mesmo, por exemplo, otimização energética nas fábricas. A gente já tem aplicado várias coisas de inteligência para ainda tem o fator humano, a gente o homem ainda que chega no final e decide se ele vai usar uma coisa ou não, mas a inteligência artificial já te traz o resultado. No processo logístico de entrega, otimização de logística, em várias partes da operação da empresa, a gente já tem usado bastante inteligência artificial. Então, não é que existe uma área concentrada, né? Existem áreas que apoiam a própria área de tecnologia, a gente tinha uma área de dígito que apoiava as áreas a desenvolver o que a inteligência artificial pode ajudar na sua operação. No caso da minha área, tem duas frentes que a inteligência artificial ajuda. Nessa parte de dados, obviamente, a pessoa que trabalha com BI, então usa e processa e otimiza muito mais. E eu tenho um núcleo de conteúdo dentro da minha equipe. Então, eu tenho 2 redatores e 2 designers. E esse núcleo de conteúdo tem usado muito para a produção de materiais. E a gente ganhou uma escala, ganhou, né, uma velocidade, uma curiosidade enorme. Então, exemplos práticos, né, do dia a dia. Mas a empresa, e vamos lá, uma empresa de base, uma empresa pesada, de fábrica pesada, né? E a gente tem muita oportunidade com inteligência artificial. Sim, boa. Muita. Nos laboratórios de estudos de biotecnologia, você usa no laboratório químico, laboratório, você usa inteligência artificial, você potencializa muito. Certo. E quando você voltou desse curso de dados, teve algum KPI, alguma métrica que você olhou de um olhar diferente, um que você deixou de priorizar, outro que você priorizou mais? Teve alguma mudança do olhar para resultado depois disso? Ou foi só um aprimoramento? Foi um aprimoramento, porque, na verdade... né? Um super aprimoramento. Como eu te digo, assim, o que a minha área gera no final? O que a gente cuida? Reputação. Então, o principal número que eu olho é como que está a imagem e a reputação da empresa. Então, eu posso fazer isso no dia a dia, olhando como é que está a nossa performance na imprensa hoje. Então, quantas matérias positivas, negativas. Eu tenho isso, eu tenho a carisma. Hoje de manhã eu vi um relatório, exatamente. Quantas notícias saíram, positivas, negativas, neutras. Quanto gerou de earned media, quanto gerou de desgaste, quais são as principais matérias, qual o tier 1 e tal. Então, isso é pulso, é todo dia. Eu tenho essas gestões de reputação mais longas, tiros mais longos, que daí eu tenho pesquisa em mais profundidade, são 7 dimensões que a gente olha, e como que todos os stakeholders estão em todos os países,
estão observando a empresa em cada uma das dimensões. Aham. Então, por exemplo, em dimensão inovação, a gente é uma empresa inovadora ou não para essas pessoas? Para o cliente, para a sociedade, para o fornecedor, para o mercado financeiro e assim por diante. Então, eu consigo cruzar esses dados. Então, esses dados Ok. eu não olho todo dia, Aham. mas eles são... Esse número de reputação está na meta do presidente. Todas as metas do presidente são tangíveis. EBITDA, né, lucro e tal. A única meta intangível é o resultado da reputação. Entendi. O índice de reputação. A gente tem um KPI que a gente customizou, que eu dou peso para cada público. Então, o cliente tem peso maior, depois os funcionários, a gente chama de integrantes, assim por diante. Então, o resultado, a média de todos os países daquele público, baseado num KPI, me dá a nota final, o KPI de reputação da empresa. E como que, se você puder falar, óbvio, Claro. né? Como que é o processo para cada tipo de stakeholders, assim, para você entender? Então, essa pesquisa é a pesquisa macro, tá? Que a gente faz. É um instituto que faz a pesquisa em todos os países. Ok, Então, ali eu uso aquela metodologia. Mas, por exemplo, a área de negócios tem uma pesquisa de satisfação com clientes também, que Ok. daí vai mais em profundidade. Então, vai entender se o caminhão chegou no horário ou não, se o produto estava bom, se não estava, se o atendimento, quando ele ligou no saque. Isso a pesquisa de reputação não pega. Uhum. Pesquisa de reputação pega percepções, Uhum. né? O que a gente chama de o pulse e o deep dive. O pulse é estima, admiração, empatia e confiança que eu tenho na marca. Ou seja, são sentimentos. Então, qual que é o pulse que eu tenho com aquela marca? Legal. Eu sempre uso o exemplo, assim, quando eu vou fazer uma palestra, principalmente para estudante, né? Eles falam, mas qual que é a diferença e tal? Eu falo assim, o que você acha da marca Porsche? Aí o cara fala, pô, Porsche é o máximo, não sei o quê. Eu falo, me qualifica. Ah, é imponente, é caro, é possante e tal. Eu falo, você tem um Porsche? Não. Você já andou num Porsche? Não. E como é que você sabe isso tudo sobre ele? Eu falei, todos os Muito impactos que você teve na sua vida em relação à marca Porsche fizeram você construir essa percepção. Isso. Mesmo você nunca tendo usado, você nunca tendo entrado no Porsche. Uhum. Mas você construiu, isso é pulse. É estima, Uhum. admiração, empatia e confiança que eu tenho na marca. Mesmo ela distante de mim. O Deep Dive, aí são 7 dimensões. O carro é confortável, não é? Ele é estável, ele não é? Ele corre, ele não corre? Ele te dá dor nas costas ou não? Porque muito carro esportivo dá dor nas Uhum. costas. Ele consome muito ou não? Aí já são atributos da pessoa que usa. É aquela pessoa que está próxima da marca. Mas o pulse, ele é mais distante. E para uma marca B2B, muitas vezes, as pessoas estão distantes da marca. Mas eu quero que ela tenha um pulse bom em relação à minha marca. Mesmo ela não sabendo onde a Braskem está no dia a dia dela. Aham. Mas quando fala de Braskem, ela precisa ter um olhar e falar, peraí, essa empresa é legal, essa empresa é interessante, essa empresa é responsável, essa empresa traz inovação para o Brasil, entendeu? Então, quando eu crio essa percepção... Super desafiador. É. Super desafiador. Por isso que precisa da gente lá, senão... Exatamente. Porque assim, é o que a gente falou no começo, né, Ana? Não é um B2B no sentido de, sei lá, eu sou um RP, um software financeiro que, eu posso trazer aqui, eu consigo abrir aqui o programa, né? Vejo, é um software financeiro, então dá para eu fazer umas campanhas B2B de marketing assim que vão seguir uma linha para cá, mas o caso seu é muito desafiador. O buraco é muito mais embaixo. É uma complexidade muito grande, Aham. uma dimensão, uma dispersão, uma complexidade muito Sim. grande. O que você, assim, como métrica KPI que você segue, então você já comentou aí de avaliar nesse longo prazo a questão da reputação. Quais são as métricas que você olha mais de curto prazo, assim, que são relevantes pro marketing? E aí a gente tem, né, a questão de imprensa, por exemplo, é muito forte pra gente, né, porque a gente é bastante pauta na imprensa. E eu tenho, as de curto prazo, por exemplo, quando eu faço um evento como esse, né, um evento de música. Então, a gente tem pesquisas curtas de entender se as pessoas que frequentaram aquele evento entenderam ele como um evento mais sustentável ou não e quanto absorveram o fato do cuidado com resíduo plástico ter gerado valor nessa percepção. Entendeu? Então, assim, o que é ser sustentável para aquela pessoa e se cuidar do lixo, do resíduo, é sustentabilidade. Ok. E se ela traz isso para a vida dela.
Então, a gente tem essas medições. A gente tem também facelift que a gente faz de campanha por campanha, se a gente entende o brand lift daquela campanha, se a gente conseguiu subir, atingir. Então, aí você tem os KPIs pontuais de acordo com a performance de cada um. E falando de time, formação, quais são os principais atributos que você... Vamos supor, você tem um desafio específico. Como que você monta ali um determinado time para chegar num resultado positivo? Para mim, assim, a mistura de perfis, de senioridade, de culturas diferentes, de olhares diferentes. Então, porque a minha área é marketing e comunicação junto. Então, são todas as atividades de marketing e comunicação. Então, vai desde publicidade, branding, canais externos, mídias sociais, os sites, canais internos da empresa. E como a gente está em vários lugares, a gente produz tudo em 4 línguas: português, inglês, espanhol e alemão, por causa das fábricas. Então, você tem que comunicar ao mesmo tempo para todo mundo nessas 4 línguas. Então, quais são as principais ferramentas internas para fazer isso? Aí você tem a parte de desenvolvimento de conteúdo, PR, todo relacionamento com a imprensa, em todos os locais. Então, você tem diversas frentes. Você não tem um profissional que faz absolutamente tudo. Você tem perfis diferentes. Então, você tem ali um grupo mais voltado para o jornalismo, que vai atender mais o PR. Você tem o grupo mais criativo no sentido de desenvolvimento, de design, criação, que está no núcleo de conteúdo. Você tem mais o analítico, que está na frente de BI. Então, você tem que entender os perfis, idades. Então, eu tenho na minha equipe pessoas bem mais velhas que eu e pessoas muito mais novas. A maioria é mais jovem, mas eu tenho uma diversidade de idades, de gênero, de raça muito grande. Eu prezo por isso. Porque eu acho que até a incerteza é trazida na mesa quando você tem olhares diversos. Se for todo mundo de São Paulo, morar no mesmo bairro, estudou na mesma escola, frequenta os mesmos lugares, viaja para os mesmos lugares, a gente não vai ter uma diversidade de olhares ali. Olha, eu vou confessar que isso durante muito tempo foi difícil para mim, porque eu gostava muito de ter discussões em cima do que eu acreditava mais do que o contrário. E quando eu comecei a montar, principalmente na liderança, pessoas bem diferentes assim, a gente vai para a questão do conflito, né? Da discussão em cima de um assunto com pensamentos diferentes, olhares diferentes. E tem um ponto para mim que é muito importante, e eu queria te ouvir com relação a isso, porque você tem que abrir mão de, muitas vezes, do seu ego, da sua bolha, né, de convivência. Então, é incômodo. Exatamente. É muito mais confortável. Como é que você faz para lidar? Porque eu já escutei cada uma que dá vontade de falar assim, pô, a empresa é minha, pô, não sei o quê. Não, peraí, mas eu trouxe essa pessoa justamente para isso. É muito mais confortável você lidar com um papagaio de pirata, do que concorda tudo com você. É verdade. Então, assim, você tem uma discussão muito mais gostosa, você tem, né, você não tem conflito e tal. Mas você tem um risco de ter uma distorção muito grande de olhar. Então, assim, a pluralidade, a diversidade, ela é mais desafiadora, porque você exercita muito mais os conceitos, os diálogos, e às vezes as pessoas, mas isso é frescura, ou isso é mimimi. Não, escuta, entende o olhar. Você pode seguir por esse caminho ou não. Você pode fazer uma análise e falar, não, acho que não precisa chegar a esse ponto, mas escuta. Se a pessoa trouxe, é porque ela tem um ponto. Né? Você, não estou dizendo que você tem que seguir todos os pontos, porque hoje realmente existem uns extremismos. Sim. Que se você for por extremismo, você não chega a lugar nenhum. Mas é você entender tudo, inclusive os extremismos, para você entender, falar, nesta composição, aonde eu consigo chegar no denominador comum, no qual eu posiciono melhor a minha marca, eu corro menos risco e eu dialogo melhor com o público que eu vou falar. Legal. Ana, você falou de várias frentes, né? Quando a gente tem... cada empresa trabalha de uma forma, mas marketing e comunicação juntos, que eu acho fantástico, mas também traz os seus desafios e complexidades, né? Como que você enxerga a terceirização de uma área, de uma função, versus ter isso in-house? Você lida com publicidade, RP, assessoria de imprensa, criação, conteúdo e por aí vai.
que é melhor? É melhor ter uma agência externa que tem, né, que atende vários clientes, então conhece mais de outras indústrias, ou eu preciso ter o pessoal aqui dentro porque eles estão focados o tempo inteiro? A minha resposta é o que a gente estava conversando no começo, é o híbrido. Tá? Eu acho que o Boa. mix. Então, como que eu atuo hoje, eu acho que a gente chegou no modelo bom. No caso de imprensa, eu tenho uma agência de PR muito boa que me apoia, que é ótima, mas eu tenho dentro da minha equipe 3 pessoas de imprensa, jornalistas. Então, eles fazem o filtro, eles entendem, eles conversam com os porta-vozes e tal, e trocam com essa agência de PR. Então, assim, que estratégia a gente vai fazer para divulgar isso? Tem uma pauta, né? Surgiu uma demanda de imprensa delicada, como é que a gente atua? Então, a gente olha para fora, a gente discute internamente também. Então, eu tenho pessoas na minha equipe capacitadas, jornalistas, e eu tenho uma assessoria que me apoia. Para eu ter 100% dentro da empresa, eu teria que ter uma equipe muito grande, muito maior do que tem, e sem o contato com outras empresas que estão... Então, quantas vezes a assessoria traz? Não, semana passada aconteceu isso parecido com um cliente meu, a gente fez tal coisa. Olha. Não, esse jornalista eu já conheço porque ele também cobre um outro cliente que eu faço. Uhum. Então, você tem ali uma amplitude de conhecimento com um terceiro muito maior. Sim. Mas a sensibilidade do assunto, de quem é dono mesmo da bola, é quem está dentro da empresa. Mesma coisa na frente de conteúdo. Então, eu tenho uma agência de publicidade grande que nos atende e tal, e eu tenho um núcleo de conteúdo lá dentro. Ok. Então, essa semana mesmo, a gente vai fazer um anúncio pontual de celebração. A equipe interna consegue fazer. Eu não preciso brifar a agência. Uhum. Mas para as grandes campanhas, para os grandes movimentos, os grandes planejamentos, a agência faz. Então, eu tenho uma flexibilidade de poder produzir algumas coisas, campanhas internas, ou só um post nas mídias sociais, uma ação rápida, até campanhas um pouco mais elaboradas, o time de conteúdo muitas vezes faz e faz muito bem, conteúdo interno. Uhum. Então, eu ganho agilidade, Entendi. eu ganho tempo, custo, mas eu tenho a agência para pensar a longo prazo, fazer o planejamento e construir campanhas maiores. Entendi. Então, eu gosto muito do híbrido. Ficar totalmente na mão de fornecedor, eu acho arriscado. Até o mundo petroquímico é um mundo muito mais difícil de entender. Eu falo, a gente não vende margarina. Margarina todo mundo consome. Então, até um fornecedor entender realmente a nossa estratégia, o que funciona, como é que ele pode contribuir, demora alguns anos. Né? Não são meses, às vezes são anos para ele embernar. Então, quem é o dono da bola, quem entende realmente do negócio, é a equipe interna. Então, a equipe que tem a responsabilidade de fazer um bom briefing, de dar o direcionamento. Entendi. Então, se você, por ter esse desafio de passar muitos anos, os começos de relacionamento ali com novas agências, às vezes, se você troca e tal, eles são mais bem azeitados por conta de ter esse time interno. A gente faz o onboarding, as agências, toda agência nova, o fornecedor novo fala, é o melhor onboarding que eu já vi. A gente já tem... Quer aprender como é Porque a eu. gente precisa, a gente sabe que não é simples. Olha, então, a gente faz um onboarding bem profundo, de horas, para eles poderem absorver e entender que bicho é esse. Pô, muito legal. E a sua visão sobre, tipo, é melhor ter uma agência que faz um monte de coisa, uma agência de publicidade que já trabalha com a performance, que cuida do SEO, que faz o social, que tem a parte criativa, ou várias agências, cada uma com uma super expertise? Como é que é o... Eu acho que tudo depende do tamanho da sua demanda. Tá. No meu caso, eu não tenho demanda tão grande para ter uma agência nichada em cada coisa. Ok. Tá? Então, eu tenho a agência de publicidade que faz o grande parte, o grosso do que a gente faz. A gente tem uma agência que monitora as mídias sociais e faz a performance das mídias sociais. E, às vezes, a gente compra direto o impulsionador ou a otimização do recurso. Mas, assim, depende do tamanho do seu desafio, do tamanho do investimento que você vai fazer e da diversidade de públicos que você vai trabalhar. Okay. Então, eu acho que não tem um modelo ideal. Eu quero uma agência que resolva tudo, ou eu quero segmentar e eu quero controlar todos os processos, né, todos os passos. Vai depender da sua estratégia, do volume de coisas que você tem. Ótimo. Então, isso é muito bom para quem está nos assistindo ou escutando, porque não tem fórmula mágica, né? É uma coisa que eu estou te perguntando porque eu tento trazer sempre assim, a visão de uma pessoa dentro do marketing, se ela ainda não é uma CMO, um CMO está no cargo de gerente, ou até analista aprendendo e tal, cara,
para um futuro. Não, mas e aí? O que é melhor? Então é uma que faz tudo, mas se eu tiver várias. Calma, primeiro qual é a estratégia do negócio, né? Para onde o negócio vai. Primeira coisa super importante, né? Para o marketing não ficar só num papel ali muito restrito à sua importância, né? E depois, qual que é a sua estratégia de marketing que vai ao encontro aí da sua estratégia de negócio, né? E depois disso, você toma a decisão, né? É isso mesmo. Ótimo. E qual... Quando você já falou aí da questão da curiosidade, do olhar para as pessoas ampliarem a sua mente, tem alguma outra habilidade ou característica que você procura muito na hora de contratar alguém, na hora de montar uma equipe? Brilho no olho. Energia. Eu preciso sentir que a pessoa vibra, sabe? Que a pessoa olha para aquilo e tem vontade de fazer, tem vontade de realizar, tem anseios. Porque, assim, o dia a dia de uma empresa é muito pesado. Aham. O dia a dia não são flores, né? Eu falo, quem Sim. vê stories não vê corre, Sim. né? Então, assim, para um story sair legal, a gente teve dias de trabalho muito densos. Então, a pessoa que tem aquela coisa, assim, que compra a ideia, que gosta, que é apaixonada, que entende o que faz e que vibra, principalmente. Então, eu falo, aquelas pessoas mais mortinhas, assim, falam, pode ser e tal. Não funciona muito com a minha energia. Então, eu preciso ter essas pessoas que falam, vamos lá, tem desafio, tem problema, vamos enfrentar, vamos resolver e vamos colocar a bola no jogo. Aham. Então, é o olho na bola com muita energia, assim, vamos resolver, vamos fazer, vamos acontecer com a melhor capacidade. Eu tô imaginando você falar do brilho no olho e só para as pessoas entenderem bastante isso, porque não é a questão, imagino, né? É uma pergunta, uma constatação com uma pergunta. Porque o brilho no olho não vem de uma pessoa que é extrovertida e Não, vamos lá, vamos não. fazer acontecer. Às É vezes você tem uma atitude. pessoa que é o oposto, que é introvertida, é mais tímida, não é isso. Então, como que você olha, é o brilho no olho como? Até para as pessoas que às vezes são Perfeito. mais introspectivas. É uma boa colocação a sua para não ficar um entendimento errado. Não é uma questão de extroversão ou timidez. É uma questão de compromisso, de Olha. olhar para aquilo, de assumir. É uma postura perante as coisas. Ótimo. Então, uma postura de compromisso, de olhar e falar assim, eu entendi, eu vou atuar e vou fazer da melhor maneira. Uhum. Sabe? É se colocar Uhum. como protagonista. Uhum. Você pode ser muito mais low profile, muito mais tímido, mais quieto ou mais extrovertido, mas você entender a sua responsabilidade, abraçar aquilo e ter o brilho no olho, a vontade de realizar. Legal. Existem, quando você contrata uma pessoa, você contrata pela competência e pela maneira que ela executa. A competência você vê no currículo dela lá. Ela se formou, graduou, trabalhou em tal lugar e tal. Isso é tecnicamente o que ela sabe. Ok, óbvio que o técnico cuida, mas a maneira com que ela faz aquilo, a maneira com que ela envolve as pessoas dentro da empresa, como é que ela consegue articular, como é que ela consegue... Então, para você resolver alguma coisa, a área de comunicação, a gente não faz nada sem conversar com diversas áreas dentro da empresa. A gente não tem autonomia de pegar uma campanha e sair sem a área de negócio saber, sem o presidente, sem várias pessoas. Então, você ter essa habilidade de resiliência e de influenciar e ser influenciado. A gente usa muito esse termo dentro da Braskem. Então, é você levar as ideias, você trazer à tona uma oportunidade, você receber também a troca e saber trabalhar isso. Então, isso é uma maturidade, é um olhar aprofundado para aquilo que está sendo feito, não é um olhar raso e nem, então não quer, não faz. Não é isso. Como eu faço para ser o melhor para a empresa? Muito legal. Eu fico pensando, obviamente, que o time do RH seus tem super conhecimento e estrutura para ajudar você nisso. E imagino da sua bagagem e experiência também que você né, vai entendendo. Tem alguma técnica, alguma coisa que você usa? Não Feeling? Como que você percebe que a pessoa tem esse brilho no olho ou não? A contratação é a coisa mais injusta que tem. Exatamente. Né? Porque é todo mundo perfeito, é igual o namoro, né? Antes de namorar. Tem dia que você tá melhor, tem dia que a pessoa tá melhor, tem dia que a pessoa não tá. Às vezes é uma pessoa excepcional e na entrevista ela não vai tão bem. Então, você avaliar todo o histórico de uma pessoa e decidir o futuro dela baseado numa entrevista só é muito pouco, né?
Então, primeiro, eu acho que a gente tem que ter várias fases para você Ok. tomar uma decisão, principalmente em cargo de liderança, é você ter vários contatos com aquela pessoa, com pessoas diferentes, né? Uhum. Então, fazer uma primeira entrevista com um grupo e tal, colocar ela para entrevistar com pares que vão trabalhar com ela. Então, você ter múltiplos olhares. Entendi. E depois ter troca entre essas pessoas se elas perceberam os mesmos atributos ou os mesmos pontos de atenção que tiveram. Não ficar num olhar único. Aí eu Uhum. gostei ou não gostei. O gostei e não gostei é muito subjetivo. Muito. Né? Então, o que a gente faz é isso. A gente tem 2, 3 ou 4 etapas, depende do nível, e a gente troca entre nós. Então, se eu estou em dúvida, às vezes eu peço para um par meu também entrevistar, ou uma pessoa da equipe que vai ser par da pessoa, fala, entrevista ela também para você ver Legal. se acha que ela tem o perfil e Aham. tal. O RH ajuda bastante. Muitas vezes eu levo para o meu líder, dependendo da situação, eu falo os 2 últimos candidatos, falo, entrevista os 2 para você ver se a gente está com o melhor perfil e tal. Então, é você não ser prepotente de achar que você vai escolher a melhor pessoa sozinho. Uhum. Porque muitas vezes você pode se enganar. É muito injusto. Uma entrevista Entendi. só é muito pouco para você entender realmente se aquela pessoa... E uma má contratação não é ruim só para a empresa, é ruim para a pessoa. Aham. Porque eu parto do princípio assim, todo mundo é bom em alguma coisa. Sim. Todo mundo sabe fazer alguma coisa bem. Agora, se aquele perfil é adequado para aquela empresa, é responsabilidade sua de trazer. E se você traz uma pessoa que não é adequada, é ruim para a pessoa. É. Porque ela vai ser infeliz. Em algum momento ela vai tomar a decisão de sair ou você vai ter que tomar a decisão, então é ruim para todo mundo. Sim. Então, trazer a pessoa certa é uma responsabilidade que você tem, principalmente com a pessoa que você está contratando. Legal. Né? E quando a gente fala sobre um desafio específico, contratar alguém que já fez isso em outras empresas, que precisa ter essa experiência ou não necessariamente precisa ter experiência, eu vou citar um exemplo. Eu sou mais para questões estratégicas importantes, gosto de contratar quem já fez. Então, preciso montar um time de vendas. Cara, eu não posso trazer alguém aqui que nunca fez na vida, porque vai bater cabeça e etc e tal. Então, eu sou mais da linha, para esse caso, preciso contratar alguém pronto. Você já criou? Já. Quais desafios esses? O que a gente tem que fazer? Isso, isso e isso. Mas, óbvio, eu não posso me fechar para isso, né? A nossa diretora de SEO, que está lá com a gente há 8 anos já, começou com um projeto específico, como consultora, e foi crescendo, 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 é o brilho no olho, é a curiosidade, é a capacidade, etc. E hoje é a nossa diretora, então precisa ter esse espaço. Qual que é a sua visão para quando tem algo que é um pouco mais estratégico, um pouco é uma nova unidade de negócio, alguma coisa assim? Qual que é esse equilíbrio na sua visão do tipo de contratação? É alguém que já tem que ter feito isso antes? Ou uma mistura de interno com externo. Então, assim, no nosso caso, o turnover na Braskem é baixo, as pessoas ficam muitos anos lá, em empresas de longos ciclos, né? Então, quando você consegue misturar alguém que já está há muito tempo na empresa com alguém que chegou com ideias novas, geralmente é uma mistura muito boa. Uhum. Porque, de novo, a empresa é complexa para ser entendida, então quem já está lá há muito tempo já decifra muito mais, né, os caminhos, o que entende o produto, o mercado e tal. E quem chega quebrando alguns paradigmas, né? Porque assim, tem aquela coisa, quem está há muito tempo fala assim, a gente já testou isso e não funcionou, a gente já fez... Sempre foi assim. E essa é o tipo de frase que eu falo que eu não gosto. Assim, a gente já fez numa temperatura e pressão de um determinado momento. Hoje é outro cenário, outra temperatura, outra pressão. Então, talvez aquilo que a gente tentou agora dê certo. Então, nunca trago, já tentamos e não deu certo. Boa. É um outro cenário. É um outro momento e talvez tenha. E quem chega de fora, chega muito mais sem amarras para experimentar novas, até porque tá com energia, né? De mostrar novas soluções e tal. Então, esse mix entre quem tem experiência e quem está chegando é muito bom. Então, Legal. eu não gosto de vamos criar uma área nova, trazer todo mundo de fora. Eu acho que a curva de aprendizagem é muito longa e eles podem ter muitos erros, bater muita cabeça. Se você colocar... E também você falar assim, vamos formar uma coisa super inovadora e colocar todo mundo de dentro. Aí tá perdendo alguma coisa de fora. Entendi. Ou pelo menos um consultor de fora. Ou contrata pelo menos uma agência, né? Uma agência, um consultor, uma empresa, que te traga esse olhar de fora misturado com a experiência de dentro. Boa. Então, acho que tem vários modelos que você pode fazer. Mas, resumindo, é a mistura do conhecimento interno com o conhecimento que vem de fora. Você já me deu algumas respostas aqui. Minha próxima pergunta seria, né, você tem 24 anos de empresa, o que você faz? Qual é o exercício que você tem com você mesma
para que você não caia nesse viés, tipo, já domino o negócio, tá aqui na palma da minha mão? É sempre olhar para fora. E isso é uma das coisas que eu falo muito para minha equipe. Eles falam, eu não Boa. sei como que você consegue tempo para participar de tanta coisa. O que você faz? Eu participo de várias... eu sou conselheira, por exemplo, na BERJ, já fui conselheira no IAB, eu participo de vários grupos fora da Braskem. Não só de conselhos, mas grupo, por exemplo, grupo de mulheres que discutem Legal. assuntos aleatórios. Um convite como o seu, por exemplo. Eu sempre aceito. Sempre que a agenda é possível, eu aceito os convites. Porque Legal. nessas trocas, eu tenho oportunidade de falar um pouco da Braskem e eu tenho muita oportunidade de entender também o que está acontecendo lá fora. Sempre que eu sou convidada para interagir com o grupo, contribuir, vai ter um plano de discussão de alguma coisa, você topa vir? Eu sempre topo. Eu sempre arranjo um horário, um tempo. Né? Eu falo, bom, mas como é que você consegue encaixar e tal? Para tempo a gente dá jeito. Você não pode ficar olhando só para dentro da empresa. Boa. Porque a empresa te absorve muito. Então, assim, na hora que eu sair daqui, eu pegar meu celular, vai estar lotado de WhatsApp, de e-mail e tal. Mas ninguém vai morrer nessa 1h30 que eu fiquei aqui com você. E eu acho que essa troca é muito mais rica do que se eu estivesse lá respondendo e-mail, participando de reunião o tempo todo. É lógico que, né, você tem que equilibrar. Mas é você estar aberto a escutar o novo, a sair, a olhar para fora, a fazer trocas e a apresentar a empresa para fora e trazer de fora o que tem de legal para a empresa. Legal. Então, por exemplo, quando eu vou nesses eventos, agora vai ter o Rio Innovation Week, né? Daqui 3 semanas, eu vou estar lá também e tal. Então, quando eu volto, ou quando a minha equipe também vai, por exemplo, no Web Summit do Rio, nunca fui, minha equipe sempre vai, eles trazem de volta. A gente faz o exercício de trocar com todo mundo. Muito bom. Então, o que a gente viu, o que troca, o que achou interessante, vale a pena, não vale, isso, eu lembrei de um case nosso, que a gente podia testar isso. Então, estimular que as pessoas vão. Então, sempre que tem oportunidade de algum evento, a gente leva 1, 2, 3 pessoas da equipe com a responsabilidade de trazer de volta o que aprendeu. E é interessante porque você deve olhar também indústrias, áreas que são completamente diferentes da sua. A gente está presente em tudo, né? A gente está na automobilística, na agricultura, na alimentação, na saúde, na construção civil. Música. Então tudo nos interessa. Tudo nos interessa. Nossa, que legal. É muito gostoso. E tem outro aspecto também, Ana, que imagino que se for, vamos supor, vou te dar um remédio aqui que você vai conseguir não dormir durante 2 meses, você vai ficar 24 horas por dia na empresa. Ainda vai ter coisa para fazer. Não vai acabar. Logo que eu cheguei na Braskem, eu vim de uma das empresas que a Braskem adquiriu e tal. Meu primeiro chefe que eu tive lá era um cara sensacional, o Nelson. E aí, quando eu tinha uns 3 meses de empresa, ele me chamou, eu falei, e aí, né? Queria saber como é que você tá e tal. Aí eu falei, Nelson, eu tô com uma angústia, assim. E ele falou, o que foi? Eu falei, nunca aconteceu isso na minha vida, mas eu não consigo responder todas as mensagens, todos os e-mails. Eu vou embora sem e-mail lido, né? E isso tá me causando... Ele falou, bem-vinda à Braskem. Então, se você... Não é para ler tudo, porque senão você não vai conseguir. É para você saber exatamente separar, fazer um filtro, entendeu? Então, assim, o que é prioritário e o que não é. E aí eu fui estabelecendo isso. Então, assim, meu time já sabe. Só me mandar um e-mail não vai resolver o problema. Então, assim, me deixe claro as prioridades. Eu tenho reuniões semanais com eles. Tem que chamar atenção alguma coisa. Gente, me manda um WhatsApp, me liga, me para no corredor, me chama. Então, para você ter algumas ferramentas, algumas flexibilidades, senão você não consegue. Aí você fica só olhando para dentro da empresa, só olhando para dentro da sua área. E isso é o maior erro que um profissional de marketing pode ter. Muito legal, porque tem uma questão de postura que você está dizendo aí, de accountability, né? Fácil, mandei um e-mail para Ana. Que legal, só que eu tenho 680, eu tenho não, e quer me matar, 30, 20, 100 e-mails não lidos, eu fiquei, né, 2 dias fora. Quer me matar de raiva, vai falar assim, mas você conversou com a pessoa de tal área sobre esse assunto? Mandei um e-mail para ele. Né, transferiu o problema, agora mandou é a obrigação dele ler e me responder. Ele não me respondeu. E se isso durar uma semana... E você não levantou da sua cadeira e foi lá conversar? Você não ligou, você não chamou, você não... Eu falo isso, gente, sinal de fumaça. Eu já falei quantas vezes, cara. Todos estão ocupados o tempo todo, né? Isso não é um privilégio. É porque é a diretora, etc. Não, cara, tá todo mundo ali fazendo o que tem que ser feito e trabalhando bem e tal. E se você não jogar o sinal de fumaça, não balançar a pessoa, não, peraí, hoje não, preciso de você. Vamos tomar um café? Almoça comigo. Exatamente. Mas faça acontecer, né? Seja o protagonista que você comentou. Muito bom. E pra gente finalizar aqui, você comentou desse curso de dados, achei legal, esse de Estocolmo que é super famoso. Tem algum outro
fonte de conhecimento, um curso, livro que te marcou muito, assim? Tem alguns muito legais. Eu tô lendo agora, tô acabando já, O Profissional do Futuro, da Michelle Schneider, que ela lançou há pouco tempo. Achei super legal. Um olhar que ela traz um pouco, né, do que é da inteligência artificial, do que é esse novo profissional. O Ian Beecraft, que sempre é um key speaker no SX, é parceiro hoje da Michelle, e eles trazem muito esse olhar do que é o profissional do futuro, né, que é o especialista generalista. Então, você tem que ter um olhar um pouco de cada coisa, mas para ter uma especialidade. Se você for especialista só em alguma coisa, só num ponto, você vai perder muitos. Então, você tem que saber, porque como você vai ter a tecnologia a seu dispor para te ajudar com conteúdo, você pode atuar em vários lugares com o seu olhar provocador, com o olhar do generalista mesmo. Então, você tem uma especialidade, você não precisa aprofundar totalmente nela, porque o conhecimento vai ser dado para você. Mas com aquele conhecimento, como que você atua com ele? Muito bom. E se você fosse falar alguma coisa para a Ana de 20 anos, o que você falaria para essas pessoas, as Anas que existem hoje de 20 anos? Como profissional de marketing, né? Para quem está começando no profissional de marketing agora, é muito essa questão que eu já repeti aqui, muita questão de dados, é olhar, porque o profissional de marketing tem um pouco daquela, que é o que me fascinou, né? Que é a criação, que é o envolvimento, né? Aquela campanha, a ação, a mensagem que você vai passar, que é muito legal, que isso vai sempre existir. Mas cada vez mais, você só vai conseguir ter êxito com essa criatividade, se você tiver uma boa base, uma boa estratégia de dados, de como chegar nas pessoas. A atenção das pessoas está ficando cada vez menor. Então, não adianta você ter uma campanha incrível, uma sacada e tal, se você não encontrar o lugar de encaixar isso na vida das pessoas. E você só encontra esse lugar com dados. Boa. Então, o conselho que eu dou é: continue sendo criativos, continue tendo esse desconforto gostoso de criar coisas novas, de trazer ideias e tal, mas tenha uma base bem atrelada de estratégia de dados. Para que a sua mensagem realmente consiga ser ouvida. Perfeito. Olha, muito obrigado. Para mim é uma honra, né, ver sua trajetória, tanta experiência, ainda arrumar um tempo nessa correria do dia a dia para poder estar aqui. Meu, Rafael. Muito obrigada pelo convite. Maravilhoso, e mais uma aula de marketing que a gente tem ao vivo aqui. Muito obrigado. Obrigada a você. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Mais um episódio para o nosso NPcast, o podcast de marketing e negócios. Espero que você tenha curtido, porque eu adorei. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque muitas lições práticas aqui, muito aprendizado para que você já comece amanhã. Esse é o nosso objetivo, né? O que é que você vai fazer com o que a gente conversou aqui, para não ser só 1h30 de tempo gasto sem aplicabilidade. Valeu, um grande abraço.